Boa noite, mais uma vez, para todo mundo. Acho que é uma alegria muito grande para todos nós aqui que recebemos a Malu hoje, como a Teja já bem disse. A cada semana a gente elege um texto como um disparador, um texto que, em princípio, nos parece que tem a ver com o tema do encontro e com o que de repente possa ser algo também que é isso que inicia, né, de outro modo também o encontro. E aí, a semana passada, eu fiz também essa abertura, e hoje, na introdução da minha dissertação de mestrado, os 2 primeiros parágrafos, eles falam sobre pergunta. Então, eu escolhi ler esse trechinho, que é bem curto, porque acho que tem a ver, inclusive, com o título que a Malu indicou para esse encontro, né? Teatro, mas qual teatro? Que teatro é esse? Eu começo citando Pablo Neruda. Quem acorda o sol quando dorme em sua cama abrasadora? Por que se suicidam as folhas quando se sentem amarelas? Por que vivem em farrapos todos os bichos da seda? De que cor é o perfume do pranto azul das violetas? Ou o que vejo de longe é o que ainda não vivi? A quem posso perguntar o que vim fazer nesse mundo? Pablo Neruda. O que pode uma pergunta? O que ela nos provoca? Quando questionamos algo ou interpelamos alguém, procuramos uma resposta. Buscamos compreender aquilo que não está claro. Almejamos encontrar um sentido para uma determinada ação. Investigamos o que está fora de nós mesmos, algo que não possuímos, e que iluminamos ao formular uma frase findada com um ponto de interrogação. Assim, ao perguntarmos que horas são, esperamos descobrir qual medida de tempo configura um momento específico de nossa questão. Ao questionarmos por que um determinado sujeito agiu de maneira violenta, buscamos encontrar as razões que o levaram a realizar tal ação. Quando procuramos o significado de um determinado símbolo ou de um acontecimento específico, esperamos compreender o que quer que tenha se passado diante de nossos olhos. Independente da questão a ser formulada, as perguntas nos indicam terrenos desconhecidos, que nos fazem sair de nos fazem sair de onde estamos, movendo-nos para um novo lugar. De fato, as perguntas têm o dom de nos colocar em movimento, de nos impulsionar para a reflexão, para uma aventura de pensamento. Uma aventura que, se em princípio aponta para um lugar específico e almeja um ponto de chegada, em seus meandros acaba atravessada por inúmeras outras questões. Nesse percurso, ela se transforma e, ao chegar a seu término, embora vincule-se ao seu elemento desencadeador, muitas vezes se revela como um caminho em direção a algo inteiramente novo. Assim ocorre na ciência ou na poesia, em todos os esforços no sentido de se buscar, compreender e reconhecer o porquê das coisas que nos rodeiam existirem, ou o destino do que ainda não conhecemos. Obrigada, Ti. Acredito que a grande maioria das pessoas conheçam a Malu aqui, mas eu vou contar um pouquinho quem é ela. A Malu é graduada na Escola de Comunicação e Artes da USP, ela tem mestrado em artes também pela USP e doutorado em estudos teatrais pela Universidade Paris III, além de ter feito a pesquisa de pós-doutorado em Tetuán, no Marrocos. Ela é professora titular da Universidade de São Paulo e vem atuando tanto na área da licenciatura em artes cênicas, quanto no programa de pós-graduação em artes cênicas, principalmente em torno dos seguintes temas: pedagogia, formação, teatro contemporâneo, ação cultural, mediação teatral e dramaturgia. As suas pesquisas e atividades docentes vêm se estendendo a diferentes cidades brasileiras, além de se desenvolverem também na França, na Bélgica e no México. Malu, então eu vou te passar a palavra para a gente poder conversar sobre a pergunta que não quer calar. Teatro, mas qual teatro? Por favor, a palavra é sua, obrigada. Muito boa noite para todos, para quem eu não falei ainda. Eu fiquei muito contente com esse convite que chegou através do Tiago. Muito obrigada para o grupo como um todo, que vocês estão fazendo uma iniciativa muito bonita, porque o fato de a gente poder estar com pessoas de tão longe, num encontro de gente querendo conversar sobre o teatro, querendo dividir as perplexidades, as dúvidas que estão nos atravessando, é uma ocasião muito bonita. E eu gostaria, então, Tiago, talvez, dependendo de como for aí o desenvolvimento da nossa conversa, talvez eu te peça no finalzinho para ler de novo o poema do Neruda, tá? Talvez seja interessante a gente retomar esse poema depois desse tempinho que nós vamos dividir aqui.
Então, eu gostaria de fazer alguma coisa extremamente simples, não se trata de uma aula, muito menos de uma conferência, se trata de um papo, em que eu gostaria de lançar algumas questões para a gente pensando, e essas questões eu as dividi numa sequência que vai dar mais ou menos o seguinte, digamos, aspectos que eu gostaria de colocar na roda para a gente conversar em relação a 3 pontos: teatro e artes cênicas antes da pandemia, teatro e artes cênicas durante a pandemia e artes cênicas depois da pandemia. Teatro, mas qual teatro? É a perspectiva dessa provocação para a gente pensar de qual teatro nós estamos falando, para qual teatro nós gostaríamos de ir, quais são as referências que podem nos impulsionar para escolher um caminho ou outro. Então, eu gostaria de começar da seguinte maneira. É muito comum, vocês estão carecas de conhecer todo o jargão que se refere ao hibridismo das artes hoje, o quanto as artes entre si não têm mais fronteiras, o quanto as barreiras foram derrubadas. Entre teatro, performance, circo, ópera, dança, muitas vezes nós não temos clareza de limites, e é desejável que assim seja. Então, nesse sentido, eu gostaria de começar tocando num tipo de hibridismo específico, que é o das relações entre cinema e teatro. Então, eu me lembro de, para a gente aquecer a nossa conversa, me lembro de dois filmes muito marcantes, na medida em que são 2 filmes que trazem à tona a própria relação com o teatro. Um deles, o primeiro, o Casanova do Fellini, do qual eu me lembrei há algum tempo, é um filme totalmente rodado dentro de estúdio, e dentro do Casanova existe uma cena antológica, que se vocês não viram, vale a pena verem, que é uma cena do Casanova navegando num mar que é feito de plástico azul. Como é um filme todo feito em estúdio, evidentemente que é um partido no qual o Fellini aposta com todas as cartas, e assume, então, o não ilusionismo desse mar e de outras cenas dentro do Casanova, em que vocês têm a ilusão, não se procure a ilusão em nenhum momento, se procure explicitar o quanto tudo aquilo que nós estamos vendo é falso, é montado pelo homem, e não é de maneira nenhuma a realidade filmada. Tá? E vocês têm um outro filme que vai por esse mesmo caminho, esse vocês têm mais chance de ter visto, que é o Dogville, do Lars von Trier. É um filme de 2003 que segue, em alguma medida, todos os preceitos do dogma que vocês conhecem, então, todos os pressupostos, as maneiras de fazer, as maneiras de operar deste grupo dinamarquês, e vocês sabem que a câmera na mão é um dado bem importante. E dentro do Dogville vocês têm uma influência extremamente forte do teatro, vocês não têm cenários, vocês não têm paredes, e vocês têm, então, traçado no chão, a primeira cena mostra a câmera tá no alto, vendo traçado no chão o esquema da cidade pequena de Dogville, uma cidade americana, onde vocês vão ter uma espécie de uma planta baixa, vista do alto, de ruas, ou da rua principal, com as casas do personagem fulano, beltrano, cicrano, e todo o mapeamento de como é que é o interior dessa casa, traçado no chão, numa espécie de fita crepe, alguma coisa do tipo. O espectador é convidado a completar as imagens daquela cidade. É um filme importantíssimo, e você tem, então, uma espécie de um grande vazio em termos de ambientação, o que enfatiza de uma forma muito, muito, muito potente todo o clima de mesquinharia, de arrogância, de crueldade que atravessa o filme. As pequenezas de uma cidade cheia de preconceito nos Estados Unidos. Então, na realidade, o espectador é levado a completar aquilo que o filme sugere com a sua imaginação. Exatamente como a gente faz quando vai ao teatro. O cinema normalmente tem uma perspectiva realista, normalmente. Há outras ocasiões que ele não tem perspectiva realista. Basta lembrar de um filme clássico importantíssimo, que é o Gabinete do Dr. Caligari, um filme dos anos 20, que é um filme expressionista, onde nós estamos a anos-luz do realismo. Mas, via de regra, o cinema tem uma perspectiva de reproduzir a realidade, dando a ilusão de que nós estamos dentro dela, ou diante dela, e esses 2 filmes são filmes que assumem a ideia de não formular uma ilusão, mas trazer umas referências. Muito bem, mas indo no sentido oposto, a gente poderia pensar também no outro ponto, que é a inclusão do cinema no teatro, o vice-versa.
E se a gente for pensar nesse vice-versa, evidentemente que a primeira pessoa, o primeiro nome de artista que vem à cabeça é o Piscator. Então, o Piscator, nos anos 30, ele faz alguma coisa que é absolutamente revolucionária em termos do trabalho teatral. Ele introduz projeções de filme dentro da cena teatral. E como é que ele faz isso? Ele, na realidade, ele bebe no teatro brechtiano, ele tem uma preocupação política, uma perspectiva política, mas ele está muito interessado em trabalhar a história coletiva, a história dos espectadores e dos artistas que estão fazendo teatro, de maneira a operar sobre a realidade, a questionar a realidade, a interrogar o que o mundo tem feito, o que o mundo tem pensado, a situação do mundo no momento em que ele está operando, principalmente anos 30, na Alemanha. E ele cria aquilo que é conhecido como drama documentário, preocupado em uma discussão política dentro do espetáculo teatral. Então, ele vai projetando, dentro dos espetáculos dele, sequências cinematográficas que estão organicamente ligadas aos acontecimentos cênicos. E ele procura, dessa maneira, lançar luzes sobre a situação política, social, atual, e ele, na realidade, ele está muito preocupado com denunciar estados de coisas, denunciar questões políticas, aberrações, injustiças políticas. Ele está preocupado em demonstrar algumas situações obscuras, em agitar o público de maneira que o público seja exortado a entrar em ação na perspectiva de minimizar aquilo que ele está denunciando ou, eventualmente, batalhar no sentido de diminuir as injustiças sociais e assim por diante. Então, por que eu estou trazendo essa perspectiva do cinema? Vocês imaginem o que deva ter sido na Alemanha dos anos 30, você ir ao teatro e você se defrontar com projeções cinematográficas. É um acontecimento que hoje, talvez para nós, evidentemente para nós não tem nenhuma, a gente precisa ter um bocado de imaginação, porque hoje a gente está no momento contrário, é raro, ou era raro antes da pandemia, a gente ir ao teatro e não ter nenhuma projeção. Não. Então, nós estamos falando, o Piscator entra aqui como um primeiro exemplo de manifestações artísticas que quebram a priori, que criam incômodo, que desestabilizam, que vão contra tudo aquilo que a gente considera inerente ao trabalho cênico ou ao trabalho teatral. Então, o primeiro exemplo que me ocorre trazer à tona é esse do Piscator, mas vamos ver outros. As artes cênicas no século XX e no século XXI, mais precisamente, têm adentrado por terrenos e têm experimentado ousadias que até alguns anos antes, 20 anos antes, por exemplo, poderiam parecer impensáveis. Essas ousadias são de relevo. Então, eu penso, por exemplo, em alguma coisa que vocês devem ter visto, que é o trabalho do Rimini Protocol, Remote X. É um trabalho que ele fez em várias cidades do mundo. Então, em São Paulo, ele tinha o nome de Remote São Paulo, mas ele teve, a cada cidade, ele adquiriu o nome da cidade. Espetáculo que não tem atores, não tem nenhum ator, mas todos nós somos espectadores. Nós somos espectadores que temos um fone de ouvido e seguimos um audiotour pela cidade. Eu tive a ocasião de fazer esse audiotour em São Paulo, em Avignon. E nesse audiotour, nós somos convidados, nós ouvimos uma voz que vai nos guiando em relação à cidade, que vai nos dizendo coisas, que vai nos questionando sobre algumas dimensões da cidade que parecem que são questionáveis na voz na perspectiva desta voz que nos fala, e nós somos levados de alguma maneira, nós somos conduzidos por essa voz que nos chama a atenção para vários aspectos da cidade. E, na realidade, nós não temos nada que aconteça que seja preparado por qualquer grupo de atores. Nós somos chamados a atenção para enquadrar aspectos da cidade, para observar aspectos da cidade para os quais talvez a gente não tivesse prestado atenção até então. Então, não há atores, só há espectadores que, de alguma maneira, estão acordados para observar a cidade. E, muitas vezes, nesse fone de ouvido que a gente coloca na cabeça, há muitos sons que não batem com os sons que seriam os esperáveis na cidade. Os sons, muitas vezes, estão em defasagem com aquilo que a gente vê. E aí tem, no Remote São Paulo, por exemplo, havia todo um trabalho em torno do que significa ser guiado por uma voz. Então, por exemplo, a gente entrava no supermercado
e esse casco, a voz que estava no fone de ouvido dizia: realmente, essa coisa de ter um caixa no supermercado é uma coisa muito antiga, muito simplória. As pessoas, elas têm vontade de comer, as pessoas falham, as pessoas que estão no caixa do supermercado têm vontade de fazer xixi, precisam levantar para ir para o banheiro. Nada disso é muito funcional. Então, muito melhor seria que os caixas de supermercado terminassem, deixassem de acontecer, e todos nós nos virássemos exclusivamente com o autoatendimento no supermercado. Então, vocês veem aí que há uma enorme ironia, há uma enorme provocação que vem através do nosso ouvido e daquilo que a gente ouve em relação àquilo que a gente vê. A gente ouve isso enquanto a gente está vendo as pessoas fazerem suas compras. Então, nós temos aí um teatro sem atores. Mas a gente pode continuar a lista dos espetáculos sem atores. E eu queria chamar a atenção de um outro espetáculo que alguns de vocês devem ter visto, na MIT, na Mostra Internacional de Teatro de 2015, que é o Stifters Dinge, que é um espetáculo de um sujeito que tem o mesmo nome do famoso Goebbels, do nazismo. É um diretor franco-suíço que se chama Rainer Goebbels, e esse espetáculo é um espetáculo fascinante, que consiste numa enorme maquinaria hiper sofisticada, composta por uma espécie de uma plataforma na vertical, que percorre 2 trilhos, que vem lá do fundo do palco até bem pertinho da primeira fileira de espectadores. Essa maquinaria altamente complexa, muito bem montada, ela tem dentro de si 5 pianos deitados que tocam sozinhos. Existe todo um dispositivo de fazer as teclas do piano tocarem sozinhos, uma sonoplastia muito sofisticada, e esse enorme dispositivo vai caminhando do fundo do palco para o proscênio, em cima de trilhos, e entre um trilho e o outro vocês têm o quê? Vocês têm uma superfície de água em ebulição, fazendo barulho, que vai se alterando ao longo do tempo. No meio disso vocês têm vozes gravadas, uma música erudita contemporânea muito interessante, muito rica. É um espetáculo que, de alguma maneira, é um dispositivo carregado, então, portanto, de vozes, e é um espetáculo que ele é muito curto, ele deve ter o quê? Uns 35 minutos por aí, mas ele é tão absorvente, você fica tão ligado para tentar, de alguma maneira, ler o significado possível daquela mega instalação, que os teus sentidos ficam hiperaguçados. Você fica absolutamente ligado, absolutamente, digamos, magnetizado pelo que você está vendo, e como resultado, você acaba fazendo um esforço muito grande para, a partir da tua percepção auditiva, visual, você, de alguma maneira, montar ou estabelecer algum sentido possível para aquilo tudo. E vocês têm um outro espetáculo sem atores, que eu gostaria de mencionar. É um espetáculo sobre o qual eu já ouvi falar muito, eu nunca vi, mas o espetáculo se chama 33 rounds por minuto e alguma coisa a mais. É um espetáculo feito por dois diretores que já estiveram também em São Paulo, dentro da Mostra Internacional de Teatro, numa outra edição, que são Rabi Murué e Lina Sané. Mas nesse espetáculo, 33 voltas por minuto e alguma coisa a mais, feito em 2012, o que vocês têm? O Rabi Murué e a Lina Sané são diretores libaneses, e eles mostram um espetáculo também sem atores, que mostra o seguinte: um determinado militante pelos direitos humanos e artista se suicida em Beirute, e a instalação, o espetáculo que a gente vê, fala da morte dele, mostrando o quarto dele e todos os aparelhos aos quais eles estavam ligados, que continuam a funcionar. Então, o celular funciona, o telefone, a televisão está ligada, o computador está funcionando, e, mais forte do que tudo isso, o Facebook dele, as páginas continuam conectadas, e uma tela mostra diferentes posts que são postados no Facebook do militante morto, e esse Facebook mostra posts que são enviados pelos amigos dele, discutindo se ele se suicidou ou não, se é possível que ele tenha buscado a morte ou não, se a morte em condições tão violentas combinam ou não com todos os ideais que nortearam a vida desse sujeito que acabou de morrer. Então, vocês têm aí, como dizem alguns observadores, a presença da ausência, ou seja, vocês têm um questionamento, em última análise, sobre a possibilidade
que existiria ou não de a gente conhecer profundamente alguém, conhecer profundamente um ser humano num mundo saturado de informações. Vocês imaginem esse espetáculo em que você tem os aparelhos funcionando, mandando mensagens para ele e comentando a morte dele. Então, essas são algumas, digamos, algumas realizações que eu pensei essas porque eu estava mais próxima delas do que de qualquer outra, mostrando até que ponto o teatro, de até o mês de março, até que ponto ele estava indo longe, até que ponto ele estava, de alguma maneira, colocando em questão aqueles cânones que a gente considerava absolutos, tais como pode haver teatro, pode haver artes da cena, sempre que houver alguém agindo e alguém assistindo. Esse, digamos, era o mínimo denominador comum que a gente tinha até há pouco tempo. Para ver um acontecimento de caráter cênico, performance, cinema, performance, teatro, dança, é necessário que haja alguém agindo e alguém observando. Até esse mínimo denominador comum já foi contestado, antes de março. Então, Piscator está lá atrás como uma primeira referência histórica, e esses outros mais recentemente, mas vejam que o teatro já estava num processo de autoquestionamento extremamente intenso. Muito bem, acabamos o antes da pandemia, estamos entrando durante a pandemia. O que nós temos observado? Bom, uma perplexidade inicial, um choque, evidentemente, que perpassou o mundo todo, e na sequência, pouco a pouco, diferentes instituições, diferentes escolas, museus, coletivos, grupos de teatro, grupos de dança e assim por diante, foram pouco a pouco disponibilizando um imenso acervo de produções artísticas para a população como um todo, através deste meio aqui no qual nós estamos imersos. Então, vocês têm recebido, agora nem tanto mais, isso aí já mudou, mas no começo da pandemia vocês receberam muitas invenções, muitas criações baseadas na coralidade. Então, aquele dispositivo de vários quadradinhos na tela do celular e manifestações musicais tanto instrumentais quanto de canto, invadindo a tela, movimento, dança, existem algumas manifestações desse tipo de dança que são absolutamente fascinantes. Nós, lá na ECA, a professora Sayô tem montado muitos trabalhos interessantíssimos nessa perspectiva. Alguns de vocês aqui, acho que já têm feito parte delas, eu vi o Diego agora há pouco, em que os alunos eram convidados a explorar determinados recortes espaciais das suas próprias casas, e esse tipo de invenção vocês conhecem, existem algumas que são realmente muito interessantes. E vocês têm muitos acervos de museus colocados à disposição. Por exemplo, Itaú está fazendo muita coisa desse sentido. O Banco do Brasil, não me lembro de ter visto, mas o Itaú abriu muitas discussões e muitas manifestações do seu acervo para que a gente tenha acesso. E vocês têm, agora, na semana passada, eu acabei de ver uma manifestação teatral extremamente interessante, que muitos de vocês devem ter visto, que é um espetáculo chamado Peça, feito pelo Marat Descartes, com direção da Janaína Leite. Vocês sabem que o Marat é um grande artista, e o trabalho de direção da Janaína, ele foi um trabalho que tinha sido premiado com o Prêmio José Renato, para acontecer de verdade, ao vivo. Em função da pandemia, ele foi rapidamente adaptado, e ele se transformou num trabalho para ser levado online. E é um trabalho muito interessante, porque uma boa parte, ele dura mais ou menos 1 hora, uma boa parte é gravada, mas tem também uma parte live, uma parte em que o Marat, ele está dentro do banheiro da casa dele. Primeiro a gente o vê subindo as escadas da casa, se referindo às filhas, à bagunça da casa, sobe as escadas e entra no banheiro, e no banheiro ele começa a fazer um relato sobre as dificuldades que ele estava tendo no momento anterior à pandemia, a descrença que ele estava tendo em relação ao teatro, e lá pelas tantas ele olha no relógio e diz: hoje é o dia tal, nós estamos na hora tal. É o pedaço live mais claro, mais pronunciado dele, em que nós vemos que aquilo está acontecendo aqui e agora. Na sequência, vocês têm uma passagem grande em vídeo, que é gravada, que é pré-gravada, em que ele circula pela cidade, a gente vai acompanhando ele de dentro do carro, e vocês têm todo um espetáculo que é um espetáculo gira em volta do que significa, qual é o sentido que pode ter fazer teatro hoje, e ele se refere muito aos mortos que o cercam, há várias mortes importantíssimas que tiveram muito peso na vida dele, mortes de pessoas da família.
E na sequência vocês têm toda uma passagem muito importante, que eu não vou contar agora, mas que vale a pena, não vou ficar queimando aqui o cartucho, mas vocês têm uma ode à vida no final do espetáculo. Mas é um espetáculo muito interessante, e vocês têm um dispositivo muito interessante, que é, ao longo de uma coluna à direita, vocês têm um chat que mostra os comentários que vão sendo feitos ao mesmo tempo. Então, você nunca tem a tela inteira ocupada com o ator. Você tem o ator, que às vezes está no live, às vezes está numa gravação, mas você tem uma faixa à direita na sua tela que é permanentemente ocupada com as manifestações que vão entrando do chat. Então, isso equivaleria um pouco no teatro, a espetáculos teatrais, em que a gente assiste o espetáculo com a luz da plateia acesa. É mais ou menos a mesma coisa. Que por estar com a luz acesa, você consegue avaliar muito bem como é que andam os sentimentos, as emoções, e como é que anda a apreciação dos espectadores em relação ao espetáculo. Muito bem, com certeza dentro do... Bom, o aspecto, o peça então trata dessa complementaridade. Eu gostaria de trazer agora à tona alguma coisa que eu tenho observado enquanto professora que coordena estágios na ECA, na licenciatura em Artes Cênicas. Os alunos estão assistindo muitas aulas remotas dadas por professores. E essas aulas remotas, elas têm sido, nós já estamos chegando a algumas conclusões muito interessantes sobre elas. São, então, estudantes do Departamento de Artes Cênicas que observam aulas remotas dadas no ensino fundamental ou no ensino médio. E nessas aulas remotas, alguns professores davam tarefa para os alunos e diziam: você vai criar um personagem, vai inventar uma situação, vai gravar um vídeo, e daqui uma semana você vai trazer esse vídeo pronto. Esse tipo de aula, como vocês podem rapidamente deduzir, é uma aula em que o professor, de alguma maneira, ele dá uma lavada de mão e ele diz: agora é com vocês vão lá e se viram. E muitas vezes o argumento é uma uma perspectiva de desenvolvimento de autonomia do aluno. Mas, no fundo, é largar a mão. Então, muitos professores têm observado que esse tipo de aula, que implica numa tarefa a ser feita longe dos colegas e longe do professor, é alguma coisa que não tem sido interessante. Os alunos desanimam e não estão aderindo a esse tipo de trabalho. Ao passo que qualquer modalidade de trabalho, mas algumas modalidades de trabalho, que impliquem num aqui e agora, num jogo acontecendo aqui, na tela, live, tem muito mais chance de ser contagioso e de atrair jovens e crianças. Então, de qualquer maneira, é muito interessante de ver que aquilo que seria, o que é uma gravação de um vídeo? É alguma coisa que não tem relação com o teatro. É alguma coisa que existe em si, sempre existiu, sempre continuará existindo. Ao passo que, quando você tem alguém que, de uma forma live, se dirige a você ao vivo, olhando nos teus olhos, você tem, digamos, um grau a mais de presença, entre aspas, ou de, digamos, de copresença, a gente poderia dizer, ou alguma coisa mais próxima de uma presença real. E aconteceu uma coisa muito curiosa esses dias, em que, através de um dos alunos da pós-graduação, nós acabamos tendo contato, e aí a Tê já deve conhecer, com uma professora da Escola Macunaíma, chamada Silvia, eu esqueci o sobrenome da Silvia, em que nós fizemos uma aula de jogos, nós jogamos online live, né? Silvia de Paula, perfeito, obrigada. Na realidade, foi uma experiência muito interessante, em que a Silvia estava coordenando a sessão de jogo, nós éramos umas 8 pessoas, e nós brincamos de alguns jogos tradicionais que vocês estão carecas de conhecer, como, por exemplo, o zip-zap famoso, em que você dirige uma flecha de um lado de um jeito ou de outro, em que você brinca de batatinha frita 1, 2, 3, em que a ideia é você se virar de costas e ir caminhando em câmera muito lenta até o mais perto possível da câmera e perceber se alguém está se mexendo, até que quando você chega no pique, que é a câmera, você tampa a câmera com a mão, e com isso você chegou no pique. E assim por diante, outras modalidades lúdicas, e nós tivemos uma surpresa muito grande, porque
Na realidade, depois de fazer uma sequência de jogos, quando acaba, a gente se sente, digamos, tão excitado ou tão reavivado, tão acordado, como acontece quando a gente joga de verdade. Então, vocês têm, assim, o corpo está mais solto, as articulações estão mais acordadas, a gente está num estado de jogo, de presença, que é de outra natureza, e que correspondia, numa medida, digamos, muito próxima àquele que a gente experimenta na realidade. Euforia, descontração e uma mudança de estado. Muito bem. Agora, uma coisa que a gente tem observado nessas aulas propostas remotamente aos alunos de ensino fundamental é que há um divisor de águas muito nítido. Quando o professor já possuía um vínculo com os alunos antes de essas aulas se iniciarem, as aulas tendem a se desenrolar de uma maneira bastante satisfatória. Mas, por outro lado, quando os professores têm um primeiro contato com os alunos online, continuam o processo online, sem ter estado com eles de verdade, assim, presencialmente, antes disso, é muito mais difícil a tessitura desse vínculo. Isso é alguma coisa que parece óbvio, mas nós estamos tendo ocasião de comprovar e de discutir muito nas nossas aulas. Tem uma outra característica muito interessante, uma discussão que nós vimos acerca de mediação teatral. Vejam bem, essa perspectiva de nós, de alguma maneira, pensarmos pontes ou a intermediação entre o indivíduo, entre o espectador e a obra, de maneira que o espectador se adone da obra, de maneira que ele teça vínculos entre a obra e a sua própria experiência, é alguma coisa que sempre teve um tom, sempre teve um caráter coletivo, sempre. Sempre a perspectiva da mediação teatral, e mesmo da mediação em termos de artes plásticas, em museus e galerias, ela sempre esteve baseada na copresença, um grupo pensando junto e discutindo e trocando junto suas impressões em relação à obra, que pode ser musical, plástica, o que for. E agora, durante a pandemia, tem havido algumas perspectivas de mediação, algumas conversas e mesmo algumas aulas, nas quais o aluno ele está sozinho. Então, mesmo um aluno, por exemplo, um jovem, que vá procurar dentro da possibilidade de obras disponíveis em determinado museu, por exemplo, ele precisa saber que museu é esse, ele tem que ter curiosidade para chegar a esse museu, e ele vai, normalmente, procurar dentro de um determinado acervo a obra que ele já conhece, ou a música que é a música dele, e assim por diante. Ou seja, a minha música, a obra que eu conheço, que eu ouvi falar, e ele vai, de alguma maneira, passar, talvez, por um processo de mediação, providenciado por esse museu, um encontro já gravado, alguma coisa assim, mas não há trocas. A dimensão da troca se perdeu com essa perspectiva online. Ele vai, de alguma maneira, beber em um acervo que ele já conhece, ele vai atualizar alguma coisa que, na maioria das vezes, ele já conhece. Claro que isso não é regra, mas é um tipo de ocorrência bastante comum. Muito bem. E agora? E depois da pandemia? E no pós-pandemia? O que nós temos? A que isso nos leva? Eu gostaria de trazer, para dividir com vocês, algumas considerações que me parecem muito úteis em relação a nossas reflexões sobre o pós-pandemia. A perspectiva não é, em absoluto, fazer futurologia e imaginar o que possa vir a ser, o que virá a ser as manifestações de tipo cênico na pandemia, no pós-pandemia. Não se trata de fazer elucubrações ou especulações sobre o que vai ser, mas se trata de trazer à tona uma carta que chegou até mim através de uma amiga, que é uma carta de um grande diretor que atualmente está radicado na França, mas é de origem alemã, que vocês conhecem pelo menos de nome, chamado Matthias Langhoff, que é um diretor que tem alguma coisa em torno de 70 e poucos anos, e que é um diretor que montou especialmente espetáculos do Brecht, textos do Brecht, textos de Peter Handke e outros dramaturgos de origem alemã, e é um texto muito bonito, escrito agora em abril,
Ele talvez saia publicado em algum número da Sala Preta, lá da nossa revista da ECA, do Departamento de Artes Cênicas. Isso ainda não está confirmado, mas tem muita chance que saia, porque eu traduzi esse texto. E ele é um texto endereçado a um determinado, um fulano, cujo nome não tem a menor importância, que acabou de assumir um centro dramático francês. Ele acabou de assumir um centro cultural que é o que eles chamam de Cena Nacional, que é um prédio extremamente bem equipado, com várias salas de trabalho, onde ele vai ter que criar uma programação, e esse sujeito, então, é o destinatário de uma belíssima carta do Langhoff, e eu vou trazer para vocês alguns elementos dessa carta. O Langhoff, então, escreve para esse fulano, que é um grande amigo, dividindo com ele algumas preocupações que ele, Langhoff, tem em relação ao que a pandemia trouxe ou está trazendo para nós, em relação ao que fazer com o teatro daqui para diante. E ele, então, o que ele faz nessa carta? O Langhoff faz alguma coisa muito interessante. Ele vai, de alguma maneira, se valer dos grandes mestres que ele teve na sua história, para pensar, para se valer naquilo que ele aprendeu com esses grandes mestres, para projetar o que vai ser importante trabalhar no futuro, o que vai ser importante enfatizar no futuro. E quando ele fala de grandes mestres, ele está falando de Stefan Zweig, ele está falando de Brecht, que é o grande mestre dos grandes mestres, e outras pessoas do mesmo quilate. Então, ele conta alguns exemplos de modalidades de trabalho muito interessantes que aconteceram recentemente na Europa, e que ele acha que são pistas para a gente pensar no teatro dos próximos tempos. Então, ele vai citar alguns exemplos. O primeiro é um grupo, que ele não cita o nome, mas existem muitos fazendo esse tipo de trabalho, inclusive aqui, um grupo de teatro que prepara uma refeição enquanto lê ou se refere a uma tragédia grega, preparando uma refeição que vai ser depois partilhada pelos espectadores. Um outro caso, um outro exemplo, um grupo de teatro itinerante que tem um caminhão que circula em cidadezinhas pequenas da França, num velho sistema assim, nômade, bem próximo do circo, e esse grupo, um belo dia, resolve incorporar a ele uma antiga produtora do grupo que tinha se aposentado e tinha começado a trabalhar com pão, fazer pão. E a perspectiva é que ela possa continuar fazendo pão, ligada ao grupo, nessas viagens que o grupo faz no interior da França. E como vocês talvez saibam, o fazer pão é um dado assim, super importante da vida, digamos, o pão tem um peso simbólico muito grande dentro da cultura francesa. Então, a perspectiva do grupo era fazer com que ela fizesse um pão ao vivo enquanto o espetáculo acontecesse, e que depois, simbolicamente, esse pão fosse partilhado como um gesto simbólico, um gesto artístico, que seria partilhado com os espectadores. Infelizmente, isso não chegou a acontecer, porque não houve subvenção, não houve verba para isso. Aí, ele vai discutindo, ele vai falando de um outro exemplo interessantíssimo, que vocês talvez conheçam, mas que vale a pena recordar, das peças didáticas do Brecht na época do rádio. Quando o rádio apareceu, na Europa, as pessoas assinavam emissoras de rádio. Então, dentro de algumas peças didáticas do Brecht, o que acontecia? As pessoas que assinavam estações de rádio juntavam muita gente em volta na hora da emissão radiofônica para escutarem juntos. Então, se convidava vizinhos, amigos, para se dividir junto o conteúdo do programa de rádio. Então, o que acontecia? Havia transmissões da peça didática do Brecht nas quais as falas do coro eram distribuídas aos assinantes da emissora de rádio e as falas dos protagonistas das peças didáticas eram emitidas na estação por atores. Então, o ator falava lá de dentro do estúdio da rádio a fala de determinados personagens que estariam contracenando, caso a peça estivesse acontecendo de verdade, e do lado de cá, do lado dos ouvintes, os ouvintes que estavam agrupados em suas casas faziam juntos o coro. Então vejam como essa coralidade, o princípio da coralidade, ao qual a gente se referiu lá atrás, é vivido aqui na sua máxima potência. E vocês todos já viram filmes
que mostram o que era a importância do rádio durante a guerra na Europa, as pessoas agrupadas em semicírculo em torno do rádio para saber das últimas novidades, e como esse dispositivo de trabalhar a peça didática pelo rádio foi alguma coisa absolutamente novo, alguma coisa absolutamente ousado na época. Aí tem um outro aspecto muito interessante dessa carta que o Langhoff escreveu agora em abril, e que o Langhoff conta que ele, morando em Paris, ele passou um momento muito estranho, no qual um parque, que fica muito perto da casa dele, foi fechado, e ele sentiu muita falta do parque. Ele não podia entrar no parque, e ele começa a dizer, eu senti muita falta, era alguma coisa estranhíssima, não poder usufruir daquele parque, e a coisa mais estranha, diz ele na carta, é que, na realidade, eu nunca fui frequentar assiduamente esse parque, eu atravessava às vezes, mas eu fiquei me perguntando por que o parque me fez tanta falta. E ele vai de elucubração em elucubração até chegar à seguinte conclusão: o parque é alguma coisa fundamental na vida da gente, porque a gente pode usufruir do parque de N maneiras possíveis. A gente pode atravessar o parque mais ou menos com pressa, se ele servir como um atalho, a gente pode flanar sem destino, a gente pode ficar quieto, em silêncio, lendo um livro, cuidando de um bicho, a gente pode participar de alguma atividade coletiva fazendo ginástica, a gente pode descobrir gente nova, criar novas relações. Um parque é uma espécie de é uma configuração espacial onde tudo é possível e eu posso variar no mesmo período de tempo, eu posso variar entre essas diferentes modalidades de uso de um parque. E ele diz a coisa seguinte: o teatro de amanhã, ou o teatro pós-pandemia, eu sonho com um teatro que pertenceria à vida como um parque. Ou seja, uma situação de partilha, de algum momento, de alguma situação cênica, em que, de alguma maneira, essa situação estivesse intimamente tecida à nossa vida, ao nosso cotidiano. Quando eu li isso pela primeira vez, a primeira ideia que me veio à cabeça foi alguma coisa, digamos, seria uma modalidade talvez atual que fosse semelhante àquilo que a gente sabe que acontecia no teatro elizabetano, por exemplo, em que os acontecimentos cênicos iam se desdobrando, as pessoas poderiam levantar, sentar, deitar, comer, conversar, voltar para a cena e assim por diante. E nós já temos muitas experiências de modalidades de trabalhos cênicos longuíssimos em que isso acaba acontecendo na realidade. Agora, o que me parece mais interessante é que o Langhoff vai, em última análise, dizer o seguinte: eu fui fruto de uma geração do pós-guerra que viveu uma Alemanha destruída, em que nós passávamos fome depois de 45, em que as famílias não tinham o que comer, mas havia uma sede de renovação, havia um elan, um estímulo extremamente forte para que a gente pudesse contribuir para que houvesse menos injustiças no mundo futuro. E, nesse sentido, esses antepassados gloriosos que eu tive, e ele vai citar o Malraux, que é um sujeito importante em termos da invenção de uma política cultural para o Estado. E aí volta o Langhoff e diz, essas pessoas que foram as minhas referências, elas tinham toda uma postura de lutar contra injustiças e de pensar numa política pública que pudesse ser estendida a toda a população. Ora, eu gostaria muito, de alguma maneira, de convocar a todas as pessoas das jovens gerações a olhar para o passado, beber nessas fontes e pensá-las à luz dos desafios do futuro, que evidentemente passam por essas transformações que vêm nos acompanhando, que nos acompanhavam até o mês de março, e nós estávamos sabendo do que se tratava. Eu trouxe alguns exemplos para vocês, mas existem muitos outros. E essa ideia do Langhoff me parece que é muito, muito interessante. Olhar o passado e pensar à luz desses grandes ideais, não exatamente, talvez, de algumas soluções cênicas, mas dos grandes ideais que mobilizaram grandes figuras em relação à arte, à disseminação da arte, para pensar os nossos próximos passos. E eu gostaria de, para acabar, trazer uma ideia que me parece muito importante, que é uma ideia do John Dewey, que aparece muito claramente em um livro chamado Arte como Experiência. Em Arte como Experiência, ele vai fazer alguma coisa que é absolutamente... é um divisor de águas. Quando a gente fala de experiência estética, por exemplo,
se eu soltar aqui o termo experiência estética, todos vocês vão pensar nas experiências estéticas ligadas à fruição artística, nas experiências estéticas ligadas à audição de um concerto, a uma visita a um museu, a uma perspectiva de audição de ópera, de fruição de teatro e assim por diante. O Dewey vem com uma colocação que realmente pode transformar o nosso olhar. Ele vai dizer, a experiência estética ela começa na primeira infância, e há uma continuidade muito nítida entre a experiência estética que a gente tem no cotidiano e as experiências estéticas complexas e sofisticadas que são possíveis diante da fruição artística. Então ele vai dizer, ele tem um exemplo interessantíssimo, em que ele fala sobre a experiência estética de uma criança que está superatiçada pelo barulho da sirene do carro de bombeiro, e que vai para a rua para curtir essa sirene. A experiência estética que nós temos de ficar divagando a partir de um fogo na lareira. Aquela experiência, aquela foto que vocês conhecem, eu não sei quem é o autor, que é muito famosa, de operários trabalhando numa construção nos Estados Unidos, no alto de vários arranha-céus, em que eles estão soldando. Experiência estética de tocar o gelo, de sentir o quanto o gelo enrijece a mão da gente e assim por diante. Experiência estética do sabor de uma fruta desconhecida e vai por aí afora. Então, o Dewey vai dizer que a experiência estética é alguma coisa que deve se estender, que pode se estender e que está aí. O mundo nos dá a ocasião de termos experiência estética, e a fruição da arte nada mais é do que um grau complexo de experiência estética, e de que a experiência estética é alguma coisa que não precisa, ou que não está necessariamente só vinculada à fruição da arte consagrada, das belas artes. Então, nesse sentido, eu chamo a atenção de vocês para duas questões para a gente pensar no que nos espera. Quer dizer, são 3 pontos, só para fechar. Primeiro, o quanto essa modalidade de relação que nós estamos trazendo aqui, que está nos reunindo aqui, não vale a pena demonizá-la e não vale a pena, a meu ver, incensá-la tão pouco. A ocasião que nós temos aqui de estar com pessoas de cantos tão diferentes do Brasil reunidos é uma ocasião interessantíssima, é alguma coisa preciosa. No âmbito da nossa vida pessoal, é o jeito que nós temos de estar com as pessoas que a gente gosta. Então vamos relativizar, vamos ver o que esse meio tem de interessante, o que ele tem de insuficiente. Em termos de insuficiência, é verdade que o uso da internet é um uso que está ainda restrito a uma camada da população, que pode ter uma banda larga, que pode ter uma internet estável, e pessoas, eu fico pensando nas nossas experiências com alunos, e pensando em pessoas que têm o conforto para poder estar diante de uma tela no relativo silêncio, sem pessoas alvoroçadas em volta. Então, é uma experiência ainda ligada a determinadas classes sociais. E, evidentemente, vocês estão sabendo muito bem o quanto a situação que nós estamos atravessando, ela está abrindo de uma forma absolutamente, ela está colocando a nu, ela está desvelando a violência da desigualdade social no Brasil de uma forma absolutamente inédita, que está sensibilizando, ou não, todas as pessoas do país e, mais do que isso, do planeta. Primeiro ponto, então, a internet, o acesso à dificuldade e a perspectiva que eu gostaria de trazer à tona, não vale a pena incensá-la, mas também não vale a pena demonizá-la, porque com a internet, sem a internet, aliás, desculpa, porque a internet nos faz perder o segundo ponto, que é a perspectiva da presença, a perspectiva da copresença, a perspectiva de estarmos juntos, de sentirmos cheiros, volumes, cores, superfícies, linhas e assim por diante, a perspectiva de termos contato com a vida real. Isso não é um problema de hoje. Esse problema de nós conhecermos as representações, mas não termos acesso às fontes que nos permitiram essas representações, é um problema bastante antigo. Então, vocês sabem muito bem que crianças e jovens, muitas vezes, não têm ocasião de conhecer a natureza, de ter contatos com, digamos, de experimentar experiências, de ter experiências sensíveis a partir dos 5 sentidos. E tem o velho mote, que é um clássico de crianças que pensam que não conhecem a vaca, que não sabem que o leite vem da vaca, que só conhecem o leite na caixinha e assim por diante.
Então, esse segundo ponto é um ponto importantíssimo. E o terceiro ponto, o quanto seria importante nós pensarmos em manifestações cênicas que, além de nos proporcionarem esse contato direto com o mundo, ampliado, enriquecido, manifestações cênicas que, de alguma maneira, nos permitam exercitar ou ampliar nossa capacidade de representação desse mundo, nossa capacidade de criar metáforas, de pensar simbolicamente e de, dentro de uma perspectiva mais especificamente teatral, vermos o mundo com os olhos dos outros. Existem outras perspectivas que a performance nos traz, que a dança nos traz, que o movimento nos traz. Mas eu gostaria de trazer essa especialmente porque pensar o mundo com os olhos dos outros, deslocar a sua perspectiva é alguma coisa que é cada vez mais importante no mundo que a gente vive hoje. Então, eu acho que eu vou parar por aqui com essa perspectiva de a gente pensar o quanto o teatro, o quanto as artes da cena já se alteraram, já se transformaram, estão em pleno processo de mutação, estava em processo de mutação quando aconteceu tudo o que vem acontecendo, quando a gente entrou dentro desse isolamento, e as soluções que vêm sendo experimentadas para a gente, de alguma maneira, continuar pensando manifestações artísticas. Boa, obrigada, Malu. Eu vou abrir agora para as perguntas, a gente já tem duas. Tá, eu queria chamar o Hudson Andrade, que escreveu uma pergunta. Hudson, você pode abrir o seu microfone e o seu vídeo, por gentileza? Bom, eu fiz uma pergunta, talvez dentro de uma perspectiva um pouco romântica de teatro, mas, enfim, antes da pandemia, a gente já tinha um decréscimo de público, né? A gente continuou fazendo teatro. Para quem, eu não sei dizer exatamente quem, mas isso impactava na saúde financeira das produções, na manutenção dessas produções. Mas quando a gente tira os atores e as atrizes de cena, a gente não está eliminando o que o teatro é em si, na sua essência, ou por outra, ressignificar ou reinventar formas de fazer teatro. Não é só garantir para ele uma tentativa de sobrevida. Eu não acredito que seja sobrevida, não, Hudson. Me parece que, se você for parar para pensar na história do homem, o teatro, as manifestações cênicas, vamos dizer assim, nunca deixaram de acontecer e elas estão, nesse momento, tentando encontrar formas alternativas de resistir. Agora, eu pertenço a um grupo de pessoas que acha que a presença de um ser humano diante de outro ser humano é alguma coisa de insubstituível, com certeza. Só que me parece que a gente deve ter uma postura de abertura para tentar entender o que está em jogo em manifestações que são muito surpreendentes, como essas que a gente tem presenciado agora, por exemplo. Se alguém te dissesse algum tempo atrás que iria te convidar para assistir um espetáculo onde não haveria atores, você ficaria talvez perplexo, ou decepcionado, incomodado, talvez ofendido, tudo seria possível. E hoje a gente sabe que existem manifestações que a gente poderia talvez chamar de teatrais ou de taetro, como dizia o Brecht, ou qualquer outra coisa, que bebem na fonte do teatro tal qual nós o conhecíamos no século XX, mas que procuram de alguma maneira alterar em algum nível essa relação, experimentando modalidades novas. Eu acho que é uma questão de não se fechar essa experiência. Agora, com relação à tua questão do teatro no qual você estava envolvido, que vê minguar cada vez mais os seus espectadores, é um fenômeno que não é só brasileiro. E me parece que a gente tem um enorme desafio, que é de pensar em formas de atrair mais gente, de pensar em modalidades teatrais que não sejam umbilicais, que não sejam feitas só para os nossos parceiros, e pensar em modalidades de abertura e de mediação que sejam vitais, que sejam dinâmicas e que procurem tecer vínculos entre o indivíduo e a obra. Nesse sentido, Hudson, eu acho que seria muito interessante pensar, por exemplo, como é que a formação em teatro feita, por exemplo, em Belém do Pará, a formação universitária, poderia trabalhar junto com grupos e imaginar essas modalidades. Eu digo isso porque eu estou muito envolvida com essas perspectivas de mediação e acho que a gente pode fazer coisas interessantíssimas nessa esfera, no sentido de abrir o apetite de pessoas que não conhecem. Agora, a fração da população que tem familiaridade com o teatro,
que frequenta teatro, ela é mínima no mundo inteiro. Não pense que na Europa a coisa é muito diferente. Evidentemente é diferente, mas não caiam na armadilha de idealizar teatros cheios e frequentes, teatros com uma frequentação esgotada, porque isso acontece com grupos em algumas determinadas condições, mas isso não é a regra geral. Ou seja, eu não sei se é um parco consolo, né, Hudson, mas é um problema geral, um desafio que está aí para ser colocado. Para ser colocado, não, para ser, para o qual a gente tem tudo para experimentar soluções. Eu queria chamar agora o Christian Martins, para fazer a sua pergunta, por gentileza. Você pode abrir seu vídeo e microfone. Malu, boa noite, que saudades, muito bom te ouvir, viu? Fiquei muito feliz de te ouvir, é muito inspirador também, muita coisa que você fala. Eu fiquei pensando numa coisa que você falou em relação às aulas remotas, sobre esse discurso em relação à autonomia do aluno. Onde eu trabalho, esse discurso de, a gente vai mandar as atividades para os alunos, para eles desenvolverem, a gente tem que lidar só com eles se eles fizeram ou não a atividade. Isso a gente vai estar desenvolvendo a autonomia deles. Eu também sinto que esse discurso, ele é frágil, mas eu ainda não consigo ver exatamente por que ele é frágil. Se é devido à idade desses alunos, a maturidade que eles têm com a tecnologia, a convivência deles em casa com a família, eu não sei exatamente o que faz com que essa afirmação seja frágil. Eu queria saber o que você pensa. Legal, uma boa pergunta. O Christian está se referindo a uma escola privilegiada, na qual ele atua, de classe média alta, onde todos esses dados, tudo isso aí está contemplado. São alunos que têm altos equipamentos, que têm pai e mãe compreensivos, têm um ambiente fisicamente o mais favorável possível, mas me parece que os professores, muitas vezes, tendem a subestimar a importância que eles têm como companheiros de jornada dos alunos. E muitas vezes dizer, você vai fazer, você vai tratar, e depois você vai trazer o resultado, é uma forma de o professor se ausentar e se eximir desse acompanhamento. E não é brincadeira isso. Vocês sabem que vocês têm escutado casos de alunos em todos os níveis, de todas as áreas de conhecimento, de português, matemática e assim por diante, que não têm nenhuma vontade de fazer lição de casa remota, que acham esse negócio um saco, e que se dispersam, e que não têm vontade, que acabam, de alguma maneira, reivindicando a presença de papai ou mamãe para ajudar a pensar a lição juntos, e assim por diante. Se o professor, se fosse uma situação de aula de teatro presencial, esse professor não sairia da sala e deixaria os alunos fazendo as coisas sozinhos. Talvez se ausentasse um minutinho, mas viria, voltaria, acompanharia, daria toques, faria perguntas, daria sugestões aqui e ali. Então, me parece que esse argumento da autonomia é um argumento que a gente precisa examinar com cuidado. Talvez, em algumas circunstâncias, ele possa até ter algum interesse, mas usado sistematicamente, ele muitas vezes equivale ao lavar as mãos da parte do professor, que ao invés de alimentar um trabalho com indicações, instruções e perspectivas de toques para que o trabalho aconteça, ele sai e ele decreta uma tarefa. Isso a gente tem conseguido perceber, dentro das observações que os estudantes têm trazido, que realmente há uma diferença da água para o vinho entre as duas atitudes. Então, por exemplo, uma professora que está trabalhando com criação de dramaturgia, ela está presente na tela, tem 3 ou 4 meninas, no caso era um grupo feminino, que começa a cogitar e a discutir como é que eles poderiam fazer uma espécie de fotonovela, em que elas estão começando a conversar o que o personagem X vai fazer quando encontrar com o personagem Y. Tudo isso acontece diante da professora. E a professora, mesmo que peça para que alguma decisão seja tomada para a semana seguinte, ela está lá, ela está insuflando, ela está perguntando, ela está dando sugestões, ela está questionando por que tal personagem teria essa atitude? É coerente ou não com a atitude anterior que ele tinha tido no capítulo X, por exemplo? É o vínculo, é o estado de estar junto. Isso não é detalhe, isso é alguma coisa da maior importância. Eu ser visto aqui agora por vocês, eu ser vista, eu saber que eu estou sendo vista e poder olhar para esse buraquinho azul aqui e saber que vocês estão atrás dele. A Lúcia Lombardi, ela pergunta, ela também dá aula de teatro, e ela pergunta como você pensa que pode se dar o primeiro contato de jovens com a arte teatral nessa circunstância virtual?
E o Ivanildo também está falando sobre pedagogia do teatro. Ele pergunta se você acha que a pedagogia da formação dos artistas cênicos também vai ser alterada depois da pandemia, por causa desse início de aula virtual, e como que você acha que vai ser administrada essa difusão de informações agora disponíveis online? Lúcia e Ivanildo, obrigada pelas perguntas. A primeira atitude depende. Se você está preocupada em abrir o universo do teatro para que as pessoas sintam vontade de conhecer, de ver, seria muito interessante eu apresentar gravações de espetáculo, por que não? Se for essa a ótica que você considera importante nesse momento, nessas circunstâncias, com esses alunos, com essas crianças e assim por diante. Se a tua perspectiva for desenvolver a dimensão do jogo, para que essa dimensão do jogo, a médio prazo, cresça e se desenvolva através de improvisações teatrais, seria muito interessante experimentar, por exemplo, o que nós experimentamos com a professora Silvia de Paula, em termos de jogar através da tela. Então, acho que dependeria muito do que você gostaria de alcançar, por quê e com quem, do contexto, mas existem muitas maneiras de alguma maneira, dar um start. Agora, Ivanildo, em relação à formação do ator, evidentemente que eu fico imaginando que, por exemplo, no espetáculo Peça, do Marat Descartes, dirigido pela Janaína, você tem momentos interessantíssimos em que a tela inteira está com um baita close do Marat, e aí você bebe nessa sensação que vocês todos conhecem pelo cinema, que é essa delícia de mergulhar num rosto de um ator atuando. Então, isso realmente é uma perspectiva que talvez seja interessante de se trabalhar numa formação de ator de teatro. Agora, nós estamos nos perguntando muito isso, Ivanildo, nós não temos resposta para isso, mas nós estamos nos perguntando muito o que vai significar eu propus trabalhar uma aula de improvisação, de interpretação, de atuação, do que seja, do que for, de movimento, sendo que as pessoas não vão poder se tocar, não vão poder ficar próximas umas das outras, talvez tenham que usar máscaras e assim por diante. Nós não sabemos o que vai ser isso. Ou seja, enquanto não houver uma vacina, nós não nos arriscamos a pensar isso. E nós não sabemos qual vai ser esse momento, nem na mesma sala com ar-condicionado, certamente. Então, nós não sabemos o que vai acontecer. Tem um aspecto da pandemia que me parece que é um aspecto interessante que deve ser considerado, que é o fato de nós estamos muito mais próximos de um acervo global de acontecimentos teatrais. Vocês sabem que qualquer documentação sobre teatro não é teatro, é um rastro. É só um rastro, é só alguma coisa que passou, é uma notícia do que foi o espetáculo. Mas é verdade que a gente está muito mais sensível a essa ideia de poder apanhar o espetáculo X aqui, acessar o espetáculo Y ali, e isto é alguma coisa de uma grande riqueza, que a gente já trabalhava, mas acredito que daqui por diante vai trabalhar muito mais. Agora, é uma interrogação, Ivanildo, não sabemos te responder, e o que nós sabemos é que enquanto não tivermos segurança, nós não vamos trabalhar praticamente, trabalhar na dimensão prática. Um comentário do Luvel. A questão é a seguinte, você colocou uma ideia bem interessante que tem a ver com essa questão da representação, onde a gente pode pensar, diante de todo esse panorama, que a representação está entrando numa nova fase, numa nova fase da crise que ela está vivendo faz anos, né? E, de alguma maneira, a gente sabe que esses processos implícitos nessa crise da representação são processos políticos. São processos que, de alguma maneira, estão falando da maneira em que a gente está vivendo. Ou seja, o teatro, as artes, as maneiras de encarar as artes neste momento, de alguma maneira estão dizendo qual é a condição de vida a que o ser humano tem chegado neste momento. Mas quando a gente começa a pensar nisso, a gente tem que pensar que se existisse alguma saída para encarar os desafios que tem colocado a pandemia nesse momento, tem a ver com que os processos políticos não se distanciem dos processos civilizatórios, onde o ser humano tem um valor, o ser humano compreende o valor da vida.
Então, nessa medida, qual seria o caminho do teatro, pensando que vai além de maneiras de encarar o discurso, de maneiras de encarar o computador como um dispositivo? Perfeito. Me parece que há muitas. A gente estava já assistindo, antes da pandemia começar, muitas e muitas iniciativas interessantíssimas no Brasil e no mundo de restituir ao teatro aquilo que é de uma grande importância e que nasce lá atrás, pelo menos com os gregos. Essa perspectiva de você colocar num espaço partilhado as grandes questões da humanidade no momento. Então, me parece que essa perspectiva de pessoas juntas fazendo alguma coisa que tenha um caráter simbólico, se é representação, se não é representação, a tendência é não ser representação, ser um fazer que tenha algum sentido simbólico, mas não exatamente representação. Essa perspectiva de estar juntos, pensando algo que seja fundamental para aquelas pessoas naquele momento, é o que vai resistir. Me parece que vai ser por aí. Por exemplo, quando as pessoas se juntam numa determinada cidade, num determinado bairro, para poder, de alguma maneira, dividir seus recursos e organizar os seus recursos para sobreviver, agora estou pensando em sobreviver mesmo, em manter a vida, nós estamos trazendo à tona a copresença, que é alguma coisa de um peso absolutamente extraordinário. E é essa copresença, é o estar juntos, que vai poder, de alguma maneira, nos orientar para os caminhos que a gente vai querer construir. Me parece que é por aí. E, de qualquer maneira, se você for examinar, por exemplo, os projetos de teatro mais recentes, contemplados pelo Fomento ao Teatro, por exemplo, a gente vai ver que essa característica ela é muito marcante. O que as pessoas querem é estar juntas. O que as pessoas querem é poder, de alguma maneira, sair das suas células, das suas bolhas e estar junto com o outro. Por exemplo, eu estava vendo outro dia um grupo italiano que faz o seguinte, que junta pessoas em torno de comida, de novo a comida entrando em cena, junta pessoas em torno de uma mesa e as pessoas têm toda a possibilidade de conversar sobre as suas vidas, de falar sobre si. Então, esse tipo de ritual é alguma coisa que está muito desvalorizado, muito perdido, ou muito embaixo na sociedade atual, que me parece, um primeiro patamar para a gente pensar em mobilizações coletivas, um primeiro patamar para a gente dar as mãos uns para os outros e sentir a temperatura do outro, do momento atual, da situação política, da situação social do momento que a gente está atravessando. Me parece que esse é um desejo muito, muito forte. A gente pode identificar isso em tantas iniciativas. Então, me parece que manter o tecido social o mais vivo possível é um desejo que está sendo cada vez mais explicitado de uma forma cada vez mais clara. E pensar simbolicamente como é que a gente mantém esse tecido social, digamos, bem urdido, é alguma coisa que cabe a nós fazermos simbolicamente, metaforicamente. Trazendo talvez a representação de volta, não de um personagem, mas de um acontecimento, de um fato, de uma sensação, em moldes a serem inventados. Malu, a gente tem algumas perguntas sobre dificuldade de acesso dos alunos e das alunas. Eu vou chamar a Adriana Silva, porque eu acho que a pergunta dela contempla muitas das que vieram. Adriana, se você estiver por aí, quiser abrir o seu microfone, por gentileza. Eu vejo que um primeiro desafio é esse do acesso, né? Eu estou numa escola pública, então eu tenho diversos tipos de alunos, né, com origens socioeconômicas muito diversas. Então, eu vou ter desde quem tem acesso à internet com um computador e uma internet estável, banda larga, até aquele que tem o acesso à aula pelo celular numa tela minúscula, muitas vezes compartilhada com várias pessoas da família. Então, acho que o primeiro desafio é pensar, né, porque eu tenho sentido exatamente isso que você comentou, Malu, que o trabalho cênico mais significativo tem sido esse do encontro, que não é um encontro presencial, mas é um encontro das pessoas, a possibilidade de compartilhar em tempo presente experiências, vivências, opiniões, ideias, enfim. Só que muitas vezes a internet cai, as pessoas não conseguem acessar, então a ideia de processo, que sempre foi tão cara para mim, de continuidade, ela se perde.
porque os encontros, né, eles acontecem semanalmente ou quinzenalmente, mas não há garantias que as pessoas conseguirão participar deles sempre, por motivos vários, porque a energia caiu, porque a internet caiu, porque deu problema com o computador, porque, sei lá, os motivos são muitos, né? Há muitas interferências nesse encontro. Então, uma coisa que tem me inquietado bastante é como pensar essa ideia de processo de aprendizagem quando não há de verdade para muitos um processo. Há uma sequência de encontros que se encerram em si. Então, talvez é pensar num outro jeito de operar que seja esse jeito de encontros que se encerram em si. Isso, para mim, está sendo um desafio e está sendo uma coisa que tem me inquietado. E a outra coisa que eu acho também tem a ver com o acesso, mas eu sinto isso nos alunos mais velhos, que eles têm mais vergonha, eles não querem abrir a câmera, eles não querem mostrar que eles estão com olheira, com cabelo bagunçado, de pijama, na casa. Então, criar dinâmicas em que eles consigam ali sentir a vontade ao serem observados pelos colegas e, principalmente, ao serem observados pelas pessoas da casa, a pai, a irmã, o irmão, a avó, enfim, as pessoas que moram na casa, tem sido uma dificuldade gigante. Ao passo que as crianças e os menores já estão mais disponíveis para pagar mico, para brincar, para criar ali uma situação em que o imponderável, o imprevisto faz parte do jogo. Mas eu sinto que os mais velhos, e assim, eu tenho duas suspeitas, eu acho que tem a ver com a vergonha, mas tem a ver também com o jeito que eles estão lidando com esses processos de aprendizagem, né? Conforme eles vão avançando na escola, as aulas vão ficando mais sérias, e esse lugar da tela é o lugar, basicamente, da palestra, né? Da aula expositiva. Sim, então, sim. Como criar, né, essas estratégias é uma coisa que eu tenho enfrentado, de que talvez a minha aula seja a única aula, uma das únicas aulas que eles têm, que não está com esse script de compartilhar uma tela com um PowerPoint, um texto, e vamos responder perguntas e discutir um tema. Eu sinto que eles se sentem mais acuados por isso e também pela vergonha das outras pessoas na casa, vendo eles fazerem coisas estranhas, diferentes ou inusitadas. Acho que são essas duas coisas que têm me inquietado, mas essa coisa do processo tem me inquietado muito, porque eu sinto que não há mais a dimensão do processo. Ou, pelo menos, eu não tenho mais a dimensão do processo. Isso é bem característico dos tempos que a gente atravessa, né? De anteriores à pandemia. A fragmentação do nosso cotidiano, a dificuldade de encontrar sentidos, encadeamentos e organizações que de alguma maneira, têm um significado para quem está envolvido com elas. Não sei como resolver isso também, mas acho que, de qualquer maneira, Adriana, vale a pena escrever sobre isso, porque são questões muito interessantes. Muito interessantes. E você sabe, Adriana, que antes de você trazer esse problema, por exemplo, a Carmela Soares, que é professora no Rio de Janeiro, ela relata o quanto do trabalho dela com a escola pública, há alguns anos, ela, de alguma maneira, quase que ela não... eu não sei se ela chegaria a dizer que ela desistiu do processo, não sei se ela diria isso, mas ela trabalha nessa perspectiva de que cada encontro é um encontro e vamos tirar de cada encontro aquilo que for possível, e na semana que vem uma outra ocasião acontecerá, que nós não sabemos quem estará na escola, quem serão os alunos, se eles vão vir, não vão vir, e assim por diante. Então, essa perspectiva de tirar o suco de cada encontro, acho que é interessante. E segundo, em situações de vulnerabilidade social, essa perspectiva já existia no presencial também. Ela não é prerrogativa do virtual. E com relação a outra questão que você colocou, assim, eu imagino que para um adolescente se expor atuando, jogando diante de uma tela com a família nas proximidades, deve ser uma situação de um constrangimento terrível. Eu imagino que isso deva ser muito embaraçoso. Então, temos que lidar, é importante que o professor lide com essa perspectiva, de que a vergonha certamente está aí. E não é para menos, porque certamente esse aluno, essa aluna, sabe perfeitamente que os pais não vão entender o que está acontecendo ali. Eu queria chamar o Diego para fazer a pergunta. Diego Camelo, por gentileza. Malu, é uma pergunta a respeito da formação de espectadores. Eu escrevi aqui, eu vou ler do modo como eu escrevi, que eu deixei bem detalhado.
se você poderia tecer algumas considerações a respeito do processo de formação de espectadores na infância, neste momento de pandemia e até mesmo uma projeção pós, visto que a maioria das peças que estão sendo disponibilizadas neste momento são direcionadas ao público adulto, e as disponibilizadas na internet que são voltadas para a infância, ao serem acessadas por esse público, a recepção é de modo virtual e restrita à tela, sem os processos de formação que a presença fornece para a apropriação da leitura pelo espectador e sem a mediação necessária para o bom aproveitamento da obra por parte desses espectadores. Pois é, Diego, a pergunta é muito boa e difícil de responder, mas evidente, realmente eu não vi nada nesse sentido de algum trabalho gravado, de teatro feito para crianças ou para todos os públicos. O caminho que me parece o mais produtivo, o mais rico, é um caminho que eu vi esses dias por parte de uma aluna nossa lá da faculdade, que trouxe uma gravação de um faz de conta proposto por uma professora. Uma professora propõe que os alunos, as crianças, usem objetos e façam de conta que alguma coisa está acontecendo com esses objetos. Ela pega uma chaleira, um bule, um açucareiro, uma xícara e começa a inventar junto com as crianças uma história, digamos, uma situação em que há conflitos entre esses objetos todos e elas manipulam. Ou seja, essa professora nada mais está fazendo do que trabalhar com a capacidade de transformação simbólica que toda criança é capaz. Ela está ativando, relembrando, revivendo o faz de conta pelo qual toda criança passa. E basta a gente lembrar que o faz de conta é, digamos, a célula, o embrião do trabalho teatral. Uma criança que faz de conta transforma algo, um objeto em outra coisa, às vezes ela transforma um objeto em outra coisa, às vezes é o seu próprio corpo que é emprestado para representar alguém que está ausente. Então, se eu trabalho com o faz de conta, se eu estimulo, se eu brinco de faz de conta, inclusive através da tela, eu posso perfeitamente estar trabalhando num sentido muito proveitoso em relação a essa criança experimentar esse faz de conta em outros níveis, quando ela puder acrescentar regra, quando ela puder, ao crescer, se preocupar com uma comunicação teatral e assim por diante. Agora, depois, eu acredito que, me parece, Diego, que cada vez mais você poder, na sequência de ter assistido um espetáculo, agora eu estou pensando em espetáculo ao vivo, presencial, quanto mais você puder trabalhar a perspectiva, as percepções que essa criança vai ter, ou essas crianças terão, de um determinado espetáculo, brincando com aquilo que ela viu, transformando através da brincadeira aqueles aspectos que mais chamaram a atenção no espetáculo, quanto mais a criança for convidada para, de alguma maneira, se projetar e se relacionar com o espetáculo, mais o teatro vai começar a fazer parte da vida dela, mais ele vai ser visto como importante, como relevante, como necessário para ela. Então, eu te diria que a mediação é um caminho muito interessante, desde que ela não seja aulinha, desde que ela não seja didatizante, desde que ela seja poética. E aí nós vamos acabar chegando de novo na metáfora a qual eu aludi agora há pouco. Mediações poéticas para eu lidar poeticamente com aquela obra que me foi apresentada, a qual eu tive acesso. Me parece que é um caminho bem fértil que vale a pena a gente pensar bastante sobre ele. Malu, eu tenho duas perguntas aqui que dialogam, eu vou ler, e aí se as pessoas que questionaram não se sentirem contempladas, é só comentar com a gente, tá? O Felipe Brancaleão faz uma questão sobre a formação docente. Nossos alunos de estágio têm acompanhado aulas remotas, mas qual a falta que fará terem estado em sala de aula quando futuramente forem docentes numa situação não remota? E a Fabiana Lazari, ela pergunta, Malu, na UNB estamos agora nos reunindo para planejar as aulas não presenciais. E os estágios são onde temos mais dúvidas. Você falou que estão com os alunos indo a campo no caso de modo remoto. Quanto tempo vocês já estão trabalhando com os alunos indo a estágios nas escolas de modo remoto? O que os alunos estão achando e os professores? Perfeito. Felipe, o que eles perderão na formação deles enquanto não estiverem numa sala de aula de verdade, perderão quase tudo.
O que nós estamos tentando fazer, pelo menos nós na USP, é minimizar o prejuízo. Mas a gente tem plena consciência que é minimizar muito pouco. É um grau muito pequeno de minimização de prejuízo. Enquanto eles não estiverem numa situação de verdade, eles não terão sentido os verdadeiros desafios da docência. Quer dizer, a amplitude desses desafios. Eles estão percebendo alguns desafios já, mas a amplitude, a complexidade de se lidar com esses desafios não é possível num contato virtual. A gente está, de alguma maneira, tentando manter os alunos ligados, aguçar a curiosidade deles e fazer o que é possível. Mas, às vezes, eu penso um pouco que eu estabeleço, às vezes, um paralelo bem lamentável. Muitas vezes, as ONGs fazem isso, elas reúnem pessoas numa área, crianças numa área, ou jovens numa área, de maneira a tirá-los da rua, onde a rua essa que oferece grandes perigos. Então, vamos mantê-las aqui dentro de uma ONG, de maneira que elas não sejam sujeitas aos grandes riscos da vida pública. Às vezes eu tenho a impressão que os professores estão fazendo a mesma coisa, não só com o teatro, mas em todas as áreas do conhecimento. Estão tampando o buraco, estão fazendo de conta, estão levando, assim, um simulacro de aprendizagem. Eu não vou generalizar, mas eu vejo isso em muitas circunstâncias, porque os professores muitas vezes acham que dizer alguma coisa dentro dessa tela equivaleria a que o que eu digo vai ser ouvido e vai ser acatado pela pessoa do outro lado. Não há nada mais enganoso do que isso. Se já é difícil ao vivo, imagina através da tela. Então, acho que o que a gente pode esperar é manter a chama acesa, é manter o contato, é alimentar o vínculo, certamente, é conversar, é trocar ideias, mas a perda da situação real é fatal. E a pergunta que vem dessa pessoa da UNB, bom, nós estamos na Universidade de São Paulo, nós começamos a trabalhar sistematicamente online a partir do meados no final, terceira semana de maio, alguma coisa assim, e estamos dentro dela, estamos dentro nesse percurso. Foi difícil, muitos de nós tinham resistência, eu mesma tinha uma certa resistência, mas pouco a pouco eu fui enfrentando. Eu descobri, claro, como que sempre o preconceito que eu tinha com relação aos recursos virtuais vinha de uma absoluta ignorância, sempre o preconceito está vinculado à ignorância, sempre a mesma coisa. Então, eu fui me familiarizando mais, assim, um pouco mais com as ferramentas, mas eu ainda estou em pleno processo, ainda estou longe de estar contente comigo mesmo. E o trabalho que os alunos, os estudantes estão fazendo é exatamente esse: entrevistar os professores nesse momento, entrevistá-los para saber como é que eles estão se virando, que sentimentos eles têm, como é que eles estão vivendo essa experiência, o que os frustra, o que os anima e assim por diante. Então, essa é uma faceta das atividades que eles estão desenvolvendo. Eles estão também desenvolvendo observações de aulas online de várias fontes, em escolas, em perspectivas de centros culturais. Eles estão acompanhando tudo o que podem. Mas não é fácil, porque, vejam bem, muitos professores se sentem muito pouco à vontade de abrir a sua relação docente virtual para observação de outros, porque é uma baita de uma exposição. É alguma coisa que não é confortável para um docente. Ainda mais sabendo que o aluno que observou isso vai chegar na universidade, na UNB, ou na USP, ou seja lá onde for, e vai comentar com os seus professores universitários que aconteceu tal e tal coisa na aula do fulano. Isso é uma exposição violenta, de certa maneira. Mas a nossa tarefa, o que nós nos propusemos a fazer, é que ao final de julho, quando acabar essa disciplina, nós vamos terminar o semestre, no caso das disciplinas que eu dou, no final de julho. A ideia é que, quando nós terminarmos, cada aluno faça uma reflexão sobre o que ele sabe hoje que ele não sabia antes da pandemia começar, acerca de um trabalho online. Obrigada, Malu. Sou nova na UNB, eu entrei agora, durante a pandemia, na área de pedagogia do teatro e teatro de formas animadas. Então, a gente está numa etapa zero agora dessa entrada para essas aulas não presenciais. Eu acho que a UNB até está dando a sorte de conseguir planejar e programar junto com os professores, escutar todo mundo, escutar os alunos. Mas, assim, esses estágios, vocês já estão dando desde o primeiro estágio? No estágio 1, eles já estão como indo
observar. Sim, porque é o que tem, né? É o que tem, não há nada para ser observado ao vivo, então eles estão observando o que é possível observar, entrevistando as pessoas que estão envolvidas nessa aventura. Porque essa é uma questão que a gente está debatendo, se o estágio 1 vai ser realmente participar, ou se já começa no estágio 2, que já tem, né, uma vivência presencial, para ir para remota agora, e daí conseguir comparar também, né? Na realidade, a nossa opção, Fabiana, foi baseada na seguinte constatação. Nós não sabemos quanto tempo essa pandemia vai durar, nós não podemos parar, nem lavar as mãos, nem nos isentar da nossa função docente, nós vamos fazer o que for possível, enquanto for possível, e depois nós vamos ver. Obrigada. Pessoal, a gente está se encaminhando para o fim. Eu vou abrir para mais uma pergunta e depois a gente vai ouvir a Malu no momento final. Eu vou chamar a Samantha, por gentileza. Samantha Precioso, para você fazer sua pergunta, por favor. Pode abrir seu vídeo e microfone. Gente, a minha pergunta, a primeira parte é no sentido de observar que cada vez mais, né, as questões que a educação e o teatro estão se debruçando, principalmente nesse momento de pandemia, são basicamente as mesmas, e observar com alguma preocupação que talvez essa dificuldade com o vínculo, né, essa interrupção da qualidade de presença e de encontro, talvez sirva para esse projeto horrível, né, político do Bolsonaro que a gente está vivendo para a cultura e para a educação. Eu queria saber um pouquinho do que a Malu acha. Há muito tempo, eu estou muito alerta para essas questões. Nós, na USP como um todo, estamos muito, muito ligados nessa privatização que nos ronda em relação ao ensino público. Isso se manifesta em várias perspectivas, em vários acontecimentos, várias coisas que já estão acontecendo, parte das fundações dentro da Universidade de São Paulo, que acabam prestando serviços privadamente e assim por diante. Acho muito... não acredito nessas previsões açucaradas de que quando a pandemia passar, nós estaremos mais irmanados, mais próximos, mais amorosos, percebendo melhor os nossos semelhantes e assim por diante. Por que eu não acredito nisso? Não acredito nisso como, digamos, como movimento coletivo, na medida em que nós estamos muito isolados e nós não estamos, com raríssimas exceções, nós não estamos tendo nenhum tipo de iniciativa coletiva que possa, de alguma maneira, contribuir para a alteração do estado de coisas, com algumas exceções. Nós estamos tendo algumas manifestações que são muito bem-vindas, mas nós estamos, cada um, de uma maneira ou de outra, mais fechados do que estávamos antes. Então, eu não acredito em transformações da humanidade a partir da pandemia. Então, me parece que a gente, de alguma maneira, a onipresença das telas na nossa vida nos últimos tempos, ela só vem reforçar alguma coisa que já estava acontecendo com muita força antes da pandemia chegar. E essa é uma questão muito assustadora, você tem toda a razão de estar assustada. E me parece que a única forma, quer dizer, me parece que toda essa virtualidade, que vem acompanhada das fake news e dos boatos e de toda a disseminação de falsidades e de mentiras e de estímulo a confrontos e a conflitos, para ela ser de alguma maneira rebatida, para ela ser combatida, ela precisa daquilo que eu estava referindo agora há pouco, respondendo a uma outra questão. Ela precisa que a gente, numa intensidade muito grande, procure se agrupar. Que a gente, numa intensidade muito grande, se busque uns aos outros, se reúna, do jeito que der, é o coletivo, é associação, é grupo, é isso, é aquilo, é grupo de estudo, é grupo de ação, é ativismo. A gente precisa de muita força em termos de montar coletivos para, de alguma maneira, proporcionar ocasiões de trocas reais ao vivo que possam minimamente se contrapor a essa avalanche informática na qual nós estamos submersos. Parece que o desafio é monumental e é fundamental que a gente se volte para essa perspectiva de criar metáforas de estar juntos. Mas é desigual, o combate é desigual, a coisa é avassaladora.
E vejam, quando nós tivemos algumas pessoas indo para a rua se manifestando algumas semanas atrás na Paulista em relação ao governo atual, todos nós ficamos assim de alguma maneira divididos entre a aflição de ficar doente, o receio de ficar doente e uma enorme admiração por pessoas que foram às ruas no momento em que as ruas, digamos, pelo menos duplamente transgressor. Então, me parece que nós vamos ter que inventar modalidades de presença cada vez mais múltiplas. Malu, eu queria chamar o Tiago e o João para te agradecer, além de mim, estou muito grata, foi um encontro muito... foi maravilhoso, foi muito estimulante aqui para o que a gente está vivendo. Eu queria chamar o Tiago e o João, então, para agradecê-la também. Bom, Malu, muito obrigado. Para além de mim, do Tiago, do Flavinho, da Tejas, da Drica, tem uma equipe gigantesca por trás de tudo isso aí. Então, em nome de todo mundo, queria te agradecer. E hoje a gente está tentando, experimentando, divulgar alguns trabalhos também, usando esse espaço, usando o espaço da jornada, né, para divulgar alguns trabalhos de alguns parceiros e de algumas parceiras que também estão com iniciativas, propondo encontros e propondo discussões virtuais. Então, eu queria chamar, rapidinho, antes de passar a palavra para o Tiago, para o Flávio, eu queria chamar a Bruna Machado, que está aí, que está com um trabalho, com uma iniciativa muito legal, ela com outras mulheres, também de um trabalho bastante engajado. Então, Bruna, por favor, a palavra toda sua aí. Oiê, boa noite a todos. Eu sou a Bruna, faço parte do coletivo Mulher em Perspectiva, que é um coletivo embrionário formado por mulheres que partilham de questões de cunho feminista. A gente está com um projeto de encontros para que a gente possa trocar com outras mulheres e criar essa ponte de perspectiva. A gente resolveu abrir para quem partilha dessas questões, para que possa se juntar a nós e também tirar suas dúvidas. O primeiro encontro acontece amanhã com a doutoranda e também integrante do coletivo, Daya Moura, com o encontro Respirar, Encontrar e Aquilombar, fabulando mundos possíveis. Para participar, é só entrar no nosso site, e a gente vai deixar o link no chat, ou encontrar a gente nas redes sociais por Mulher em Perspectiva. Queria agradecer a jornada pelo espaço e a professora Maria Lúcia pela partilha. Obrigada. Que bom. Eu queria pedir para o Tiago, então, reler o poema do Neruda. Vamos lá. Quem acorda o sol quando dorme em sua cama abrasadora? Por que se suicidam as folhas quando se sentem amarelas? Por que vivem em farrapos todos os bichos da seda? De que cor é o perfume do pranto azul das violetas? Ou o que vejo de longe é o que ainda não vivi? A quem posso perguntar o que vim fazer nesse mundo? Eu só queria chamar a atenção para esse tema da experiência estética. O que é falar da cama do sol, o que é falar do branco, azul, da violeta. Dizer, a força da poesia está em deslocar aquilo que pode parecer óbvio. A violeta é branca ou é azul? O sol se deita numa cama? Quer dizer, há alguma coisa de muito infantil na poesia, de perguntas que parecem fora de base. E, na realidade, se você for examinar com cuidado, você vai ver que elas estão, que o poema, nesse caso, esse poema especialmente, está baseado em algumas percepções de caráter estético que o artista transformou em poesia, mas que provavelmente desde o começo da vida dele, ele se ligou nesse fato esquisitíssimo que o sol nasce, cresce e morre, e no dia seguinte nasce de novo e assim por diante. Dizer, vamos pensar nesses termos, vamos pensar no que é a importância do simbólico dentro da vida humana. Eu acho que tá bom, acho que a gente fica por aqui. Muito obrigada, gostei muito de estar com vocês, de rever gente conhecida, e de conhecer pessoas novas também. Obrigada, Tejas, pelo agrupamento aí das questões, é um trabalho difícil. É um prazer de ter vocês aqui e vamos continuar, né? Uma bela iniciativa que está absolutamente dentro dessas perspectivas que eu estou defendendo aqui, da gente se juntar. Eu queria agradecer também muito, Malu, por ter topado compartilhar com a gente dessa empreitada, né? É uma honra para a gente ter você aqui, enfim.
e poder trazer tantas ideias para a gente pensar e problematizar esse nosso momento, né, esse nosso contexto agora que tão difícil, mas por vezes são nesses momentos que quando a gente se junta para pensar coletivamente, é possível ver algumas luzes, né? Que sozinho a gente fica numa angústia, numa tristeza, e juntos, ainda que virtualmente, poder falar sobre as coisas pelas que a gente está passando e pelas quais a nossa realidade que assim está inserida, nos ajuda muito, acho que nos alimenta e nos dá força de ver que tem tanta gente, né, na mesma empreitada aí. Então, muito, muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, para mim foi um prazer.